Isso, daqui a... Boa noite, são 19h30 no horário de Brasília. Estamos aqui com Adilson de Apiaim, um grande poeta, escritor, que vai proferir a conferência Diálogos sobre a política de educação no campo, no Piauí, cuja base material advém das lutas de classe na luta pela terra. Graduada em licenciatura plena em letra português pela Universidade Federal do Pará, em 2010, especialista em trabalho, educação e movimentos sociais pela Fiocruz, 2014, mestre em sociedade e cultura pela UESP, 2024, tem experiência na área de ciência política com ênfase em Estado e governo, participou na elaboração do projeto de política pública das escolas itinerantes no estado do Piauí, 2005-2008, tem experiências em coordenação de projeto de formação de professores de licenciatura plena e pós-graduação pelo Pronera, em parcerias com universidades públicas, tem experiência em coordenação política pedagógica de escolas do campo em território do assentamento da reforma agrária. Coordenou o curso de especialização em educação contextualizada no seminário na perspectiva da educação do campo. Publicou seu primeiro livro de poesia engajada em 2015. É autor de alguns artigos publicados na área da educação. Participou da organização de 2 livros científicos na área da educação em 2017. Publicou o segundo livro de poesia engajada em 2020. Entre outros, participou de várias coletâneas de livros de poesia. Em 2024, publicou seu primeiro livro científico, O Desafio da Política Pública de Educação do Campo nas Escolas de Assentamento da Reforma Agrária, pela editora Dialética. Esse é nosso poeta, que vai agora nos honrar com uma das suas belas poesias. Boa noite, Wanderley. Uma honra estar por aqui. A escola de meus sonhos. A escola de meus sonhos é aquela que respeita a existência, faz renascer o brilho da esperança. É aquela que conecta sujeito e expectativa. A escola de meus sonhos é aquela que faz sentirmos prazer de chegar e ocupar o latifúndio do saber. A escola de meus sonhos é aquela que dialoga com as necessidades e reorganiza a nossa capacidade de agir. É aquela que mexe com nossas inquietações e que faz ousar na arte de pensar. A escola de meu sonho é aquela que faz renascer as emoções com prazer de aprender. Na escola de meus sonhos, não há lugar para autoritarismo e nem para paranoia do egoísmo. A escola de meus sonhos é aquela que tem todos como gente. É humana, é solidária, é companheira. A escola de meus sonhos é aquela que aprende com o outro. É aquela que constrói a sua própria caminhada. A escola de meus sonhos é aquela que constrói a sua própria história. É verdadeira, é honesta e expande a arte, o ouvir e escutar a beleza do belo. A escola de meu sonho não é essa que molda o ser humano, mas capacita, interage e transforma o ser. A escola de meus sonhos é aquela que ama os seus agentes e propicia alegria de também ser gente. A escola de meus sonhos é mais do que escola, é mais do que ler, é mais do que escrever, é mais do que calcular a realidade. A escola de meus sonhos é aquela que estimula a capacidade de brincar, desenhar, pintar, esculpir a vida. A escola de meus sonhos é aquela que cria e recria o mundo para criar e recriar a própria existência. A escola de meus sonhos
é aquela que muda a lógica de viver e conviver. A escola de meus sonhos é aquela que aguça e transforma o conteúdo e o seu objeto. Adilson de Apiani. Essa é uma poesia que a gente produziu no livro Armas, Flores e Amores, e está rodando aí nas nossas místicas, nos nossos campos aí de luta, nas nossas escolas e nos nossos centros de formação. E sonhamos em construir essa escola ainda no campo, né, que aguça o sujeito e transforma o conteúdo e objeto para um novo mundo, uma nova sociedade. Beleza, beleza de poesia. É como o Paulo Freire disse uma vez: minha presença no mundo não é de quem nele se adapta, mas de quem nele se insere e se insere como sujeito. E como sujeito inserido, age na vida social, age na sociedade para transformar. E a poesia ajuda-nos a compreender esse processo de transformação. Porque os homens e as mulheres que atuam no campo são sujeitos que determinam uma série de valores novos, coisa que o camarada Adilson vai expor daqui a pouquinho na sua brilhante discussão sobre a educação do campo, essa escola sonhada pelos movimentos sociais do campo, idealizada em 1900, surgida ali no primeiro ENERA, né, o primeiro Encontro Nacional de Educadores e Educadoras da Reforma Agrária, 1997, que dali um salto ontológico, um grupo de sujeitos, construtores de sonhos, construtores de um novo futuro, edificaram, então, as propostas para criar uma educação do campo, e ali, nesse processo, desenvolveu 2 seminários nacionais por uma educação do campo, valorizando os sujeitos que atuam no campo, ressignificando os seus valores enquanto homens e mulheres que produzem a vida material no campo, vivem no campo, são sujeitos do campo e no campo querem viver, mas viver com dignidade. Viver com dignidade é uma luta presente e constante que nos faz cada vez mais sermos sujeitos das nossas próprias histórias. E a Adilson está de parabéns porque no seu objeto de pesquisa, no que ele se propôs a estudar, traz essa luta ressignificada, traz a presença desse elemento central da educação do campo, cujos valores só quem está construindo esta escola o sabe. Portanto, vivem disso. Adilson. Pois bem, o que a gente vai fazer aqui é fazer um pouco da apresentação, né, de um trabalho que a gente vem pesquisando há muito tempo. Eu sou fruto da reforma agrária desde 89, né, faço parte do MST, construí minhas primeiras letras, meu primeiro beabá nos bancos de areia das escolas itinerantes do Rio Grande do Sul, que nem era escola itinerante, só foi em 1996, né? Eu já tinha entrado em 89, no acampamento dos Pinheirinhos, onde a gente perdeu o grande projeto da classe trabalhadora, naquela época, quando o Lula visitou nosso acampamento, Boa Vista do INCRA, no interior do Rio Grande do Sul, e desde lá vem fazendo nossa luta, né, pela educação, né, do campo, porque a gente também não teve acesso na infância, né, de uma escola boa, de qualidade, e de lá para cá fui entrando no movimento, na militância, me formando pelo Pronera, pelos acampamentos, assentamento, agroecologia, produção, assentado, e estou aqui construindo a história, né, dos nossos assentados e acampados da reforma agrária, produzindo conhecimento, arte, cultura, poesia, e também escrito, pesquisa com seriedade, com dedicação para a classe trabalhadora. O nosso mundo também é na batalha das ideias, e essa função o movimento nos deu, nos formou. E o que a gente vai ver aqui hoje é fazer uma apresentação rápida, né, de um material que a gente vem produzindo no Piauí,
Hoje sou formado, como o professor falou, Vanderlei, graças ao MST, graças à luta pela reforma agrária, e estou construindo conhecimento aqui com a nossa companheirada do MST do estado do Piauí. Já fiz parte da militância no Rio Grande do Sul, na década de final de 90, ali estudei meu magistério ali no ITER, dos primeiros cursos, e hoje estou aqui produzindo conhecimento e trabalhando numa escola de assentamento como coordenador pedagógico há um bom tempo, de uma escola de palha a uma escola com uma estrutura melhor, mas ainda muito precisa ser feito na área da educação, de modo especial no nosso Piauí e no Brasil como um todo, né? E aí a gente vai fazer uma apresentação de slides, né, do nosso objeto de estudo, aí o companheiro Vanderlei pode nos colocar aí e discorrer aí num tempo aí de uns 35, 40 minutos sobre o objeto da pesquisa, que depois, quem quiser mais tarde acesso, ele virou livro agora no mês de agosto, né? Pela editora Dialética, né? E a gente vai fazer a apresentação um pouco desses escritos que a gente vem produzindo, né? Uma pesquisa participante direto que se chama O Desafio da Política Pública de Educação do Campo nas Escolas de Assentamento da Reforma Agrária no estado do Piauí. Minha orientadora, né, Lucineide Barros Medeiros, que também tem uma luta histórica junto com a gente aqui no estado, que fez o doutorado aí na Unicinos, né, no Rio Grande do Sul. E eu estou aqui na capital, Teresina, no área de assentamento da Reforma Agrária, numa escola do campo, Escola Lucas Meirelles Alves, aonde construiu também bastante conhecimento, botou muito aos alunos do campo na universidade, pelas licenciaturas em Educação do Campo, e também pelo Programa Nacional de Reforma Agrária. Então, minha luta, o lugar de onde eu falo é de área de assentamento, de luta, de combate, e também do fazer cotidiano da escola que a gente sonha, conforme o poema que a gente declamou no início dessa fala, desse diálogo com o nosso companheiro Vanderlei. Então, sou graduado em letras, especialista, como já falou. Minhas redes sociais, quem queira seguir, né, é Adil Sapiaim, você vai encontrar em todas as redes aí, divulgando nosso movimento, nossas ações, nossas poesias, nosso canto, a nossa terra, nossas belezas que viemos construindo na área de assentamento da reforma agrária. As motivações que me levaram a produzir uma pesquisa, né, de mestrado, Sociedade e Cultura, pela UESP, uma instituição pública daqui do estado do Piauí, que tem também colocado muita gente boa para discutir política para a sociedade, política de ascensão social, política pública, tanto na cidade como no campo, e eu sou fruto também dessa universidade estadual que a gente tanto luta, estamos lutando recentemente para não fechar um campus aqui em Teresina, né, para seguir produzindo conhecimento conforme essa pesquisa que a gente fez. Qual a motivação minha? Foi um envolvimento mesmo da luta desde 89, fruto das escolas itinerantes, da área de assentamento, do processo de formação com o qual eu dialogo historicamente com isso, a exclusão educacional histórica, né, dos povos do campo, né, porque não existe escolas de qualidade, de ponta tecnologia para o campo, né, porque existe só aquela escolinha pequena, sala de aula. Essa motivação me faz refletir na perspectiva histórica, que a gente vai ver no livro, uma história de lá de 1823, como eram as primeiras escolas rurais, até os dias atuais, passando ali pela década de 30, 1930, depois de 70, e a redemocratização do processo brasileiro depois de ditadura militar, e a construção da educação do campo. Por que educação do campo e não educação rural? Então, essa motivação de entender a história do povo camponês, voltado para a educação, me fez fazer essa pesquisa. E a institucionalização da própria política no governo federal e também estadual. O cenário da educação política do Piauí não é diferente do processo de exclusão a nível nacional. Então, um olhar mais profundo a respeito desses processos que gesta, que coordena, que acompanha, que operaciona a política do Estado nas gerências regionais e nas escolas de assentamento e nas associações. Como é que essa construção se dá?
qual o problema, a questão central que a gente discute nesse objeto da pesquisa? Como o processo de implementação da política de educação do campo no Piauí vem repercutindo no desenvolvimento político e pedagógico dos espaços das escolas, né? Considerando o que foi construído, os princípios fundacionais da política de educação do campo, dali, como o professor falou no início, do Pronera, ali 97, 98, os Eneras, chegando até construir a resolução de 2002, 2004, depois a recomposição dela em 2008, para chegar no decreto de 2010, 7.352, e depois a própria Lei de Educação do Campo, que foi construída em 2015 no estado do Piauí, que se chama a Lei Institucional de Educação do Campo 6651 de 2015. Então, isso me levou essa motivação a querer pesquisar o que acontece no processo fundacional da política e na realidade das escolas do campo no estado do Piauí, em especial nas áreas de assentamento da reforma agrária. Outras questões relacionadas ao objeto. Os processos políticos e pedagógicos da educação realizada pelos camponeses assentados da reforma agrária, conformados em leis e resoluções da educação do campo, são respeitadas pelas instituições de Estado? Então, essa é uma das perguntas. Que tipo de relação se estabelece entre gestão da escola e a política de educação realizada pela rede estadual de ensino promovida pelo Estado do Piauí? Que política ele faz? Que relação se tem? Os gestores dessas escolas de assentamento da reforma agrária têm autonomia no processo de gestão e administração da política e nos processos pedagógicos na e da escola? E, por último, por que ou como e em que momento a comunidade escolar participa dos processos de gestão e construção da educação escolar? Essas, então, são as questões chaves que levam a pesquisa a se desenrolar durante esses 2 anos de mestrado que a gente fez aqui no estado do Piauí. Quais são os objetivos? Qual o objetivo central? Analisar os processos de implementação e desenvolvimento da política de educação do campo nas áreas de assentamento da reforma agrária no estado do Piauí. Eu faço uma análise desse processo de implementação. E os objetivos específicos é discutir as bases teóricas e normativas que fundamentam a política de educação no Piauí, analisar a relação entre aspectos teóricos, institucionais e práticos na construção da educação do campo piauiense e levantar repercussões de processo de implementação da política de educação do campo nas escolas envolvidas, que são, a gente já vai ver no próximo slides, o processo de onde acontece a pesquisa e como a gente chegou a determinados resultados, né? Então, é uma pesquisa propriamente abordada qualitativa, mas no princípios do materialismo dialético, ela é articulada com a pesquisa do objeto da gente mesmo ser participante dessa pesquisa, a gente está inserido numa escola de assentamento, e incide direto esse autor, né? E aí a gente pega, discute junto com os autores Trivino, Demos, que são pessoas referentes à pesquisa da prática social que se torna verdadeira dentro do movimento da história e das suas contradições. Então, a prática social se torna critério da verdade social. Então, o que a gente vai fazendo no interior dessas escolas de assentamento. E o pesquisador é também um agente político, histórico, né, dentro desse processo, mas, ao mesmo tempo, ele não pode deixar só a sua subjetividade, seus sonhos, dominar a realidade, mas sim a realidade fazer com que essas contradições sejam reveladas, evidenciadas, sem paixões ou só ideologias ou só pensamentos utópicos, né? Fazer com que através desses estudos, a gente consegue trazer elementos que evidenciem o nosso compromisso sem as nossas paixões, mas também o elemento dominador que a gente também tem, que é a luta de classe
do desenvolvimento da classe trabalhadora, né, que é o materialismo histórico de Marx, que traz, né, trazer a história junto e as suas contradições entre o que o Estado propõe e que também o que os movimentos sociais, e é onde a gente pode costurar ou entender e reformular e também construir a política de educação do campo. Qual o campo, né? A revisão bibliográfica, aí a gente leu N materiais, né? Mais de 150 livros, artigos, né, de educação do campo, né? Roseli, Molina, um conjunto de pessoas que fazem um debate nacional da educação do campo, documentos do próprio movimento Sem Terra, né? Um levantamento de análise documental, a pesquisa de campo, né? E as entrevistas semi-estruturadas em torno de 16 questões, né? Envolvendo 3 gestores regionais, 3 gerentes, levando em conta que cada gerência educacional tem em torno de 12 a 20 municípios, né? Então, 3 gerências, uma gerência a 500 quilômetros de Teresina, outra gerência, né, regional de educação a 330 quilômetros de Teresina, e a própria gerência de educação em Teresina, é onde a gente também fez a pesquisa com o coordenador, né, de educação do campo na Secretaria de Educação, 6 gestores, né, levando em conta 3 coordenadores e 3 diretores, das 3 escolas diferentes, né, uma no sul, uma no centro e uma no norte, para ter uma amplitude maior, para olhar a parte e a totalidade da política de educação no campo no estado do Piauí. 3 professores, um de cada escola, levando em consideração que devam participar do processo de gestão e estar inserido num dos conselhos dessa escola, e 3 pais, né, integrantes também do conselho da unidade, dessas 3 unidades escolares. Então, esse foi o objeto da produção de dados. Como nós podemos ver aí 2 fotos de 2 escolas diferentes, uma na região centro aqui de Teresina e uma outra próxima aqui, 70 quilômetros de Teresina. Essa escola foi fruto da construção depois da marcha de 2005, ela só foi construída 9 escolas em 2007. Essa escola era para ser construída em torno de 12 salas, com dependência, né? 6 salas de aula e outras salas de dependências administrativas, banheiro, etc. E no final foi construída 9 escolas com 2 salas de aula em 2007. E até 2015, essa escola aí dividiu aí 70 quilômetros de Teresina, mais de 8 anos, né, em barraco de palha, onde aconteceu o ensino médio. E a outra escola, Lucas Meirelles, no qual faço parte, de 2007 a 2011, também os assentados fizeram um barracão para suprir a necessidade a 25 quilômetros de Teresina. E essa escola foi construída também um barracão de palha, onde que nós formamos vários alunos, muitos alunos desses que foram formados aí, hoje são graduados, especialistas, são professores, já trabalham em escola, inclusive alguns deles já trabalharam na escola do campo Lucas Meirelles, aqui no assentamento. Então, uma fruta de muita resistência, muita luta mesmo. Tem muita história até chegar a um próprio processo de estrutura de escola do campo. Para você ver, a 25 quilômetros de Teresina, essa escola passou de 2007 a 2012, na verdade, debaixo de um barraco de palha, construída pelos assentados para fazer a educação de nível médio. Essa outra escola que foi construída lá em 2007, você vê a foto do lado esquerdo meu, né, que é a escola Pedro Mariano de Freitas, até 2019 não tinha passado por nenhum processo de ampliação. E essa escola sempre teve mais ou menos uns 120, 130, até 170 alunos. Hoje tem 210 alunos. E ela passou em 2 salas de aula durante todos esses anos, até 2019. Então, a construção das salas de aula, como não era feito, os assentados faziam as salas de aula dentro das casas dos agricultores, alugada, arrumada, emprestada, e nas casas de associações.
E uma das coisas que a gente não pode passar pano aqui, a pesquisa vai mostrar, é que foram todos governos progressistas que construíram essas escolas, desde o governo Lula, governo aqui, Wellington Dia, passou por outros governos progressistas, e no atual também nós temos um governo progressista de esquerda, né? Então, as nossas escolas, desde então, passou por esse processo de muita dificuldade de alfabetizar, de escolarizar o nosso povo camponês em área de assentamento da reforma agrária. A outra escola, à direita, a minha direita, ela até hoje, em 2004, não passou por nenhum tipo de reforma. Aqui tem mais ou menos 70, 80, 90 alunos que passam durante todo o ano de nível médio e EJA, que ela foi construído gesso. Para você ver a sala aí que vocês estão vendo, é uma etapa no saguão da escola construída de gesso. Como não supra a necessidade de construção de sala de aula, não tem sala de aula suficiente, os agricultores também fizeram as gambiarras de 2007 até os dias de hoje, estudar em casas de família e na casa da associação. E essas escolas enfrentam outros N problemas. Essa é uma escola na região de Parnaíba, no nosso litoral, na área de assentamento, Lagoa do Prado, e até hoje faz esse processo de construção. Não existe laboratório, não tem rede de internet, não tem biblioteca, e ali acontece os 3 anos de nível médio durante todos esses anos. Então, para mostrar, a pesquisa vem mostrar que não há um incentivo, de fato, para a consolidação de uma política de educação do campo, tanto na parte pessoal, como na parte pedagógica, e principalmente a estrutura. Essa escola passou por N problemas, por exemplo, de passar 4, 5 meses sem ter professores essenciais, vamos dizer, professor de português, outro de matemática, educação física, e nas avaliações externas, a nota não vem, porque às vezes falta o transporte, um conjunto de outros elementos, e aí no final de tudo, se o gestor não tiver uma boa nota, o Estado tira, troca, bota outro gestor, como se fosse culpa da comunidade, da própria gestão, dos próprios professores, né? Se tivesse as condições, talvez não seria esse caos, né, que a gente vive em algumas regiões ainda do estado do Piauí. Sem levar em conta que é um dos estados, né, o 5º estado que mais fecha a escola a nível nacional. Sem levar em conta também que é um dos estados, é o 3º estado em desigualdade social do país, né, e é o 3º estado também em analfabetismo, né? Por exemplo, se passou, vamos dizer, 20 anos quase de governos progressistas, e por que a gente não conseguiu ainda reduzir drasticamente o nível, né, de analfabetismo no estado, que hoje beiram os 400 mil piauienses ainda analfabeto, tanto cidade, interior, etc. As entrevistas, né, como a gente fala, né, a gente fez uma entrevista tanto da região mais da gestão na política dentro do Estado, dentro das GRE e nas escolas, uma revisão bibliográfica também bem explorada, né, para os conceitos epistemológico, né, tendo em vista paradigmático da educação do campo e o diálogo, né, de estruturação da política, né, brasileira, com tudo isso, né, entre estrutura, pedagógico, fazer, o currículo, etc., né, o que de fato a gente materializou em lei e o que acontece de fato na realidade. Então, nas entrevistas com material científico, a gente vai conseguir fazer uma leitura mais à frente do que os sujeitos pensam e fazem. Aí, quais os documentos que a gente pesquisou? O projeto político-pedagógico das 3 escolas, o marco de gestão, aí você vai ver o marco de gestão que foi construído do Estado. Aí a gente vai ter N perguntas, né, que a gente vai mostrar depois que o marco de gestão do Estado do Piauí vem de 2012 e chega em 2022 e dá o marco. Quem constrói esse marco? Nas plataformas, principalmente da educação mais privada, Instituto Unibanco, Itaú, Bradesco, aqueles N corporações privadas que comandam os processos da plataformização
do ensino, né, dentro das escolas de assentamento, e vamos ver que quem construiu, de fato, foi a iniciativa privada, junto com alguns gestores dessas escolas e da rede estadual. Uma nota técnica, né, que orienta a parte pedagógica de ensino, que não tem nenhuma orientação ligada à educação do campo, a Lei de Educação do Campo no Estado do Piauí, de 2015, 6651, e as leis, né, as diretrizes operacionais de 2002 a 2008, e o próprio decreto de educação de 2010, né? De acordo com Franco, precisa tudo isso ser situalizado, né, no espaço, no tempo histórico, e que também isso não está fora também de imperfeições, de contradições e também de ideologias, né? E o que a gente tentou fazer aí com esse teórico é tentar ver as contradições que existem entre o que é proposto pelo Estado, o que é construído pelos movimentos sociais, e o que de fato acontece dentro das escolas de área de assentamento, sua concepção, sua condição, né, de conhecimento, a sua historicidade, e o que de realidade se constituiu nesse processo de construção da política de educação do campo no estado do Piauí, né? Aí o que se leva em conta nesse campo? O que os sujeitos, né, da gestão, tanto do Estado, das GRES, das escolas, pensam? Qual a concepção que eles têm de educação, né, de política de educação do campo? Qual a concepção de gestão e de singularidade que se tem de educação do campo? E gestão, participação e regime de colaboração. Existe uma gestão com participação e regime de colaboração entre Secretaria de Educação, GRES e escola? Quais são os desafios? Existe desafio? Tem resultado? Tem conquista? O que se levou em conta dentro disso foi o campo na dialética marxista mesmo. O conhecimento é totalizante, como a gente diz, né? E a atividade humana em geral. É um processo de totalização que nunca alcança uma etapa definitiva, porque a educação não é estanque, a educação sempre é um movimento, e ele também não é singular, ele tem a parte e o seu todo, né? E ela também não é acabada, ela sempre está em movimento. Então, a totalidade é mais do que a soma dessas partes, entre gestão do Estado, das GRES e da escola, mas tem um conjunto de relações de contradições dentro dos assentamentos, dentro das escolas, dentro das GRES, dentro do Estado, que leva ou não construir esses 4 eixos, né, de análise que a gente vai ver depois na análise das falas e dos dados da própria política, né, que está sendo construída no Estado do Piauí, ou não da política, né? Aí eu peguei um pouco mais dessa questão de Marnard. Marnard não é um teórico marxista, mas ele estuda profundamente como é que se dá a construção da política educacional, e principalmente nos processos mais aqui brasileiros, como é que se caracteriza, né? Aí ele vai trazer algumas referências pela consistência, né? Pela coerência interna. Coerência interna, o que é consistência? Tem lei, a lei construída, a proposta, o uso e a concretização dela. Se isso acontece, a coerência interna, se a lei existe, se existe uma perspectiva, qual é a coerência interna que isso acontece dentro das escolas? Ela acontece? Aí tem 3 perspectivas, né? Uma é a perspectiva da lei que foi construída pela educação do campo, que está nos anais, nas resoluções. Um é um posicionamento que se tem epistemologicamente da luta de classe, ou não, né, dentro desses referenciais. E o outro é um enfoque, né, que articula tudo isso dentro das escolas, se de fato isso acontece. E aí Shiroma, né, que vem trazer o elemento principal desse processo que encadeia essas 3 frentes, esses 3 posicionamentos epistemológicos, que é a política de caráter social, e que essa política de caráter social, para construir essa escola de assentamento, são mediadas pelas lutas, pelas pressões e pelos conflitos, e pelas organizações sociais do campo. Se não existisse um movimento, por exemplo, MST, não existia educação no campo, porque o movimento que fez pressão ao longo da história, das escolas itinerantes, do Pronera, do próprio decreto de educação do campo, né, das resoluções. Então, antes de acontecer tudo isso, essas leis, essas normatividades, pelo Estado, existe uma prática social, um movimento, em movimento, fazendo educação.
Que escola queremos para o nosso assentamento? Que escola queremos para o nosso acampamento? Que posicionamento político, ideológico, de formação humana nós queremos? Então, o Schiroma vai dizer que compreender o sentido de uma política pública reclamaria transcender sua esfera específica e entender o significado do projeto social de Estado, né, do Estado, como um ato de contradições gerais do movimento histórico em questão. Então, essa prática social, esse caráter político vem dos movimentos sendo construídos. Aí basta, vamos ver se o Estado nega ou constrói, ou se a gente consegue, dentro das contradições da luta de classe, botar o nosso posicionamento e conseguir construir ele dentro das nossas escolas de assentamento de modo especial, porque o objeto de estudo é a gestão, né, dessas escolas e se a política acontece. Aí Maynard vem enfatizar, né, esse processo dessas três frentes de novo, né? A política proposta refere-se à política oficial, de Estado, relacionada às intenções não somente do governo e de seus assessores, departamentos educacionais e burocratas, encarregados de implementar a política, mas também de intenções das escolas, das autoridades locais e de outras arenas onde a política emerge. Então, a proposta ela é construída, a proposta de educação do campo ela foi construída dentro da materialidade social, de fato. Mas vamos ver se essa proposta acontece dentro do Estado para fora. Aí vem a política de fato, constitui-se pelos textos. Essa prática, essa proposta vai para os textos. Às vezes vem a negação nesse texto de lei, de base política. Por exemplo, o decreto da educação do campo de 7.352, lá 2010, do governo federal. Ela negou um pouco da nossa política. Aí, quando você vai olhar as construções da LEDOC, que tinha o Pronera como referência, Tempo Comunidade, Tempo Campo, e aí as LEDOCs não existe mais esses referenciais metodológicos. O decreto ele consegue, às vezes, acabar com a política da prática social. A política, de fato, ela está acontecendo conforme os textos, conforme as resoluções das nossas escolas de assentamento da reforma agrária, ela é colocada em prática, e aí tem um terceiro enfoque, a política em uso, né? Refere-se aos discursos e às políticas institucionais que emergem do processo de implementação das políticas pelos profissionais que atuam no nível prático. Dentro da Lucas Meirelles, dentro da Paulo Freire, dentro da Pedro Mariano de Freitas, de fato, essas leis, essas normativas que foi construída pela prática do movimento social, do movimento de educação do campo, elas acontecem dentro das áreas de assentamento da reforma agrária, das escolas do campo, que é a política de uso. E aí nós vamos ver para frente que ela não acontece por N problemas, N fatores externos da política do gerenciamento da educação privada para o mundo do capital, para o mundo do mercado, e não o trabalho, né, com o processo humano, princípio educativo, de formação integral. E a gente vai ver na fala dos sujeitos e na realidade dessas escolas. Então, diante disso, é necessário considerar uma série de dimensões contextuais. Por exemplo, o contexto situado das escolas, as culturas profissionais, os contextos materiais e os contextos externos. Os contextos materiais externos a gente vê uma escola faltando tudo, né? E o contexto, vamos dizer aqui, da política, né? Do Estado. Ele consegue referendar uma escola de qualidade? Então, os autores aqui, o Maynard, ele vai fazer referência a essas dimensões, são bastante úteis, no sentido de trazer esses contextos situados, as culturas dos profissionais, dos sujeitos que vivem ali, elas têm, de fato, acontecendo, ou é o externo que entra dentro da escola e apaga a memória, a cultura, o fazer, o do dia a dia ali, daqueles camponeses que tentam fazer um contraponto ao agronegócio, construir a agroecologia, ou, de fato, essas políticas, essas dimensões, elas levam em consideração de identificar um processo político em ação que leve, na prática, esse contexto que respeite a cultura do local. Então, a política de educação do campo no estado do Piauí foi situada nesse contexto político brasileiro e piauiense, e das lutas pela reforma agrária,
considerando marcos de origem e desenvolvimento. No caso, seriam as leis, decretos, diretrizes, projetos e programas, na sua singularidade, e oposições em relação à educação padronizada. Então, há uma resistência, há uma luta interna dentro das escolas de assentamento para fazer com que essas leis aconteçam. Mas a lei do Estado, ela sobreponha a rede, sobrepõe essas escolas, essa singularidade, e a educação e esses decretos que foram construídos pelos movimentos, materializados pelo parlamento, elas não acontecem nas escolas porque tem uma educação padronizada, urbanocêntrica, que a gente vai ver, que não deixa a gente fazer aquela educação que tem na LDB, que tem na Constituição e que tem nas nossas diretrizes de bases, né, operacionais para as escolas do campo de 2002 a 2008. Então, eu vou apresentar uma caracterização dessa gestão dessas escolas em área de assentamento, consideração a formação dos educadores, os programas também, que é o PRONERA, as LEDOC, as ações promovidas pelo MST e em parceria com principalmente as instituições públicas, né? Que a gente pensa no público, uma política pública e não do cunho privado. E aí, o que nós podemos ver nos estudos de Neves, né? Que o Estado, desde 1823, ali quando começou os primeiros, 1850, começou os primeiros processos de educação no Brasil. Lá em 1930, recém, a primeira universidade. A educação do campo nem era considerado. Como vem o processo de industrialização, o Estado intervém para formar mão de obra com os bancos, pelos FMI, o Banco Mundial e etc., para atender as demandas do capital e o processo de industrialização. Isso no livro, a gente vem trazendo uma leve profundidade de como tudo isso aconteceu. E o que a gente viu dentro do perspectiva histórica? Que o Estado assume cada vez mais o papel de educador na medida em que passa a propor condução ampla do setor à população a uma reforma intelectual e moral adequada a um projeto de sociabilidade dominante e dirigente, que é a classe dirigente do capital, da industrialização, do mercado, que comanda os processos de formação, que lá o próprio Saviani vai chamar de escola dual, uma para rico, uma para pobre, né? Que a pública sempre tem poucos recursos, que a privada é melhor, etc., e que esse projeto do público, ele agarra uma educação para o mercado, para atender essas grandes corporações. E o Estado não é sujeito nem objeto, mas sim uma relação social, ou melhor, condensação das relações presentes numa dada sociedade. Então, o Estado, ele deveria ser para todos, mas ele é um educador do processo da demanda do capital. Então, o Estado, ele não passa a fazer o papel da política pública, do bem-estar social, ele passa a mediar um processo da classe dominante, da classe dirigente, do capital, dos homens endinheirados, das grandes corporações, etc. E um fato notório nas políticas para a escola no Brasil é certamente outros países pobres emergentes, e é a subordinação das políticas educacionais a orientações de organismos internacionais. Né? A gente vê aí, né, a nossa escola sendo monitorada nos processos de gestão, que a gente vai ver no próprio construção desse objeto que a gente fez, da política pública, né, de educação do campo no estado do Piauí, que quem comanda os processos de monitoramento e orientação é o Instituto Unibanco. O Instituto Unibanco tem uma sede em São Paulo. Tamara, quem fez o processo de enquadramento da gestão do Estado foi o Instituto Unibanco, através das plataformas SIGAE, Projeto, Cartilha, etc., que a gente vai ver depois. De 2012 a 2022, só foi orientado, monitorado pelos processos do PROEMI, Jovem do Futuro, ligado à Fundação Leme, Jorge Paulo Leme, Instituto Unibanco, e aí tem o Itaú, tem a próxima agora, nesses últimos anos, já estão discutindo com a Amazon, com o Google, nesse negócio da inteligência artificial. Então, sempre é as grandes empresas que dão um horizonte para o processo de formação. E o Estado media isso e cumpre esse papel da demanda da classe dirigente. E no estado do Piauí não é diferente. Não é diferente. Lamentável, a pesquisa mostrou isso, que não é diferente.
Aí eu vou trazer um pouco de Gramsci dentro disso. O que o Gramsci entende de Estado ampliado, que o Gramsci entende de disputa de classe, de disputa de projeto. Existe uma escola única para os trabalhadores, existe uma escola única de projeto de sociedade, e a gente sempre vai ver na matriz histórica brasileira que não existe esse processo. Quem demanda sempre é o capital, é as grandes corporações. E os governantes, o Estado, obedece e fazem parceria para sempre manter a hegemonia da classe dominante, da classe dirigente, e não torna universal uma escola única para tanto para os trabalhadores, né, como também a população mais endinheirada, classe média, etc. Então, existe essa escola dual sempre. E aí o Saviani sempre vai trazer esses elementos do caráter dualista, né, da escola brasileira, dessas contradições, né, que sempre há um processo de educação comum, que é para todos, que é público, e, na verdade, ela nunca foi uma escola pública, ela não tem uma independência de sua origem, de caráter social, de condição social, uma escola diferente. Bom, acreditamos que deu problema lá na conexão do Adilson. Vou ver se ele retorna daqui a pouquinho. Agora, ele está mostrando, então, todo um processo de construção de uma escola e a luta por manter esta escola dentro das concepções dadas e determinadas pelo próprio movimento. E neste processo, Adilson vem mostrando, então, ao longo da sua fala, que é sempre em contradição, sempre num processo que ressalta, vamos dizer assim, as contradições e a imposição do Estado de um ideário da classe dominante, que domina materialmente, domina culturalmente e que impõe os seus valores. O Estado, ele não é, como disse o próprio Gramsci, né, ele não é algo alheio à existência humana. Ele não está acima dos homens, né? Ele faz parte de um processo na qual esses sujeitos agem e interagem e se fortalecem. E aí a escola vai se fortalecendo nesse ideário comum. A educação do campo, que nasce ali em 98, dentro dos princípios de que o movimento por uma educação do campo vai impondo uma cultura campesina de revalorização dos seus processos de ensino, esta escola vai ganhando materialidade. O Estado vai criando as leis, como o Edilson vinha colocando, que assegura um controle sobre a escola. Ele não quer uma escola emancipada dentro dos princípios que a classe que os campesinos a querem. O Estado, ele quer uma escola controlada por ele. Ele quer uma escola que se submeta à lógica do Estado, porque o Estado, conforme está posto, ele passa a ser, então, o grande educador, né? E neste processo, o Adilson, então, ele vinha reforçando essas questões, e aí está de volta, caiu, mas pode começar, Adilson, falei um pouquinho do que você já vinha falando, tá bom? Então, a qualidade da política educacional, desculpa aí, né? Deu um pane aqui no sistema. A qualidade da política educacional implementada ou negada à escola do campo tem uma relação direta com o contexto histórico-social em que se dá o modo de produção do Estado e das políticas públicas, né? Então, inscrita em planos, programa cada vez mais chancelado pelo setor empresarial, que busca ampliar negócios, lucro, tendo a educação como uma das possibilidades. Então, o que a gente viu na pesquisa? Que os programas do governo e do Estado, e aí vem da perspectiva de governo mesmo, está ligado, imbricado diretamente ao plano privado mesmo, né? E aí a gente vê aqui no estado do Piauí
O Instituto Unibanco faz desde 2010, 2012, ali, até os dias atuais, recentemente, saiu dos processos um pouco das plataformas, mas ele já colocou o dedo dele lá no processo das plataformas. Tem o SIGAE, por exemplo, Jovem do Futuro, que a gente segue a plataforma, já tem os dados, tem as cartilhas lá, os estudos, a formação lá dentro do sistema. E a pesquisa vai mostrar claramente que tem essa influência na política geral do Estado, porque é uma postura de governo. Aí a Fundação Leme, ela domina esse processo de formação, de construção política, de construção de ensino para o mundo do mercado, né? Aí o Instituto Gesto, Itaú Social, Itaú Natura, Itaú Educação, Sebrae, e um conjunto de outras corporações que vão vindo na atualidade, tipo a Amazon, o Google, né? Por exemplo, nós temos na região sul elementos muito fortes de cursos técnicos para a agricultura, de operar máquinas para o agronegócio, para produzir nas fazendas do Mato Piba, que é povo do sul quebrado, que vem para o sul do Piauí, com terras baratas, para operacionalizar essas máquinas. O que a escola, a educação está fazendo? O que o governo está fazendo? Colocando novamente a serviço desse capital das grandes empresas. Então, só o agronegócio vem e bota um curso para operar a máquina, é para operar a máquina da fazenda dele. Aí vem a destruição da biodiversidade na soja, no eucalipto, na região sul do Mato Piba, a última fronteira agrícola. Onde existia uma biodiversidade, hoje existe soja, veneno e destruição. Existe lucro, esse lucro dessa produção vai para onde? Tem dados que a gente sabe, gente, que primeiro lugar que teve de 5G foi numa fazenda dessas. A nossa escola tem quase 16 anos e não tem uma internet de qualidade. Então, para ver a que serviço está o capital, o governo, o Estado, né? Aí você vai ver, aí a pesquisa prova que a plataformização, o monitoramento, a orientação, o planejamento e a formação do nosso professor, do nosso gestor, está nessas cartilhas. Olha, tem cartilha para gestor, tem cartilha de metodologia, tem cartilha de interdisciplinariedade, do jeito que essas corporações querem. E tem cartilha para aluno, atividade de aluno, tá aí, ó, dá para ver. E isso acontece dentro da plataforma que a gente alimenta. Quando a gente alimenta o sistema, vai estudar, tem uma cartilha tal. E a plataforma do lado esquerdo aqui, do SIGAE, que é um sistema do Jovem do Futuro, que tem uma biblioteca de orientação, de formação, da iniciativa privada. Aí a gente olha, Vanderlei, do Agrinho aí no sul, no Paraná, né? As cartilhas do Agrinho chegando nas escolas de andamento. Qual a diferença aqui para as escolas da rede pública do campo no estado do Piauí ou a rede pública urbana dos grandes centros que existe? Essas plataformas que a gente alimenta, essa orientação e essa formação que a gente tem. E a pesquisa ela vai mostrando como dá esse processo de implementação do projeto do capital dentro das nossas escolas. Aí a gente vai ver o Mob Educa, né? Esse já é 2023, né? Mas isso existe anterior a isso, né? Esse processo de comando, de monitoramento pela iniciativa privada. Aí tem as provas. Nossos alunos fazem muita prova. E essas provas é engraçado, que elas têm QR Code, elas têm gabarito, e são tudo objetiva. O aluno não produz nada. Ele lê e marca. A única coisa que o aluno produz nas mais de 20 provas durante o ano externa, que o governo elabora e a gente aplica com nossos alunos, até estou fazendo uma pesquisa recente, como é que os alunos estão se sentindo nessas avaliações, cansados, exaustos, muita avaliação. A gente não consegue trabalhar um planejamento mais aguçado de formação humana, porque é muita prova. Hoje mesmo a gente fez uma prova de mais de quase 90 questões de ciências humanas,
linguagem, né? E mais uma redação. E essa plataforma, ela já te orienta os dias que você vai fazer as provas, mais Saeb, o Enem, o Miniteste, um conjunto de elaborações que vêm do próprio Estado. E na análise que a gente vai fazer profundamente, que não está ainda nesse texto da dissertação, mas que a gente está fazendo, muitas coisas não batem no currículo da atualidade daquele estudo naqueles 2 meses ou 3 meses, que a rede nossa é trimestral, nível médio, né? Não é bimestral, foi mudada recente, né? Então, aqui está tudo dentro desse sistema, o que a gente deve aplicar. E se a gente não aplicar essa atividade, fazer o projeto político-pedagógico, de fato, que deveria acontecer, construído pela comunidade, pela escola, pelos seus agentes, pelos seus professores, esse, de fato, ele acontece, mas muito precário, porque é muita avaliação externa. E o plano de gestão, como você vai ver, o Instituto Tamara, Instituto Unibanco, e aí depois algumas parcerias com o governo do Estado. Então, ele aparece por primeiro o Instituto Tamara, que fica em São Paulo, e o Instituto Unibanco, que tem a sede também em São Paulo, que monitora, que tem uma sala dentro do governo do Estado, da Secretaria de Educação, desde 2012 até os dias atuais, que monitora, que orienta, que forma nossos professores, etc., que dá orientação de como fazer umas metodologias diferenciadas, e isso foi construído no nosso plano. E esse plano, marco de gestão da Escola do Piauí, para você ter uma ideia, fala muito de Paulo Freire, mas não tem nada de Paulo Freire dentro. Todos os QR Code que tem dentro do plano, do marco de gestão, ele leva ao Instituto Unibanco. Você clica lá, bota o celular, vai para o Instituto Unibanco, ele não vai para a secretaria ou para outra hora pública, ele vai direto para o Instituto monitorado do Unibanco. Então, que plano de gestão seria esse, né? Seria público, dos agentes públicos, dos sujeitos públicos, dos gestores públicos, dos professores públicos, ou seria de uma plataforma que a gente tem que seguir, ou de uma instituição privada que a gente tem que seguir? E aí tem muitas contradições dentro desse processo que a pesquisa também traz elementos mesmo fortes, né, de como foi construído esse plano, né, esse marco de gestão escolar do Piauí, pelas essas redes, pelas essas fundações. Aí, por critérios éticos, né, como passou também pelos sujeitos da pesquisa, todos os agentes, tanto coordenador, professor, tem um quadro aí, a gente usou sigla, para não botar o nome, né? Hoje existe também uma discussão na academia, né, para a gente preservar o nome dos sujeitos, etc., né? Que questões mais éticas, né, da própria pesquisa, então a gente levou esse projeto, foi aprovado, e a gente levou fielmente as considerações de não trazer os nomes dos sujeitos, mas sim trazer em nomenclatura, né, siglas, né, de referência, coordenador, diretor, gestor e professor, e também membros do conselho e da comunidade. Então, aí estão os sujeitos, 16 sujeitos da pesquisa, aí estão os sujeitos também das GRES, né, aonde eles trabalham, né, em que formação eles têm, quais são os gestores, que GRES, né, sem levar em consideração aos nomes propriamente dito, por questões éticas, pelo Conselho de Ética, né, que é uma questão também da academia que a gente seguiu também. E a coordenação da educação do campo. Aí, quais as concepções que a gente leva? Finalizando já a minha fala, a concepção sobre política de educação do campo, dos sujeitos do Estado, dos gestores, dos professores, dos próprios agentes, gestão e singularidade da educação do campo, gestão participativa e regime de colaboração, e resultados e conquista no processo dessa gestão. Então, a gente, das 15 perguntas, a gente colocou o que fala de concepção, o que fala de gestão, entre todos os membros da pesquisa. A gente destrinchou o que fala de concepção, tanto do agente público aqui, né, na gestão da política dentro do Estado, dentro das GRE, como também lá o morador, né, que faz parte do conselho, que tem um filho lá na escola, que ajuda a materializar a concepção lá no dia a dia. Então, as falas do sujeito, a gente pode ver, né, na concepção, o que nós podemos ver? Pode passar. Que a gente pode ver na concepção, né? Todos os conselheiros, né, que é o MC1, MC2, MC3 das escolas referentes, falam, né, e afirmam que os processos de gestão escolar em cada escola,
atividades mais para reuniões, para as coisas práticas, não coisas mais diretamente ligadas à gestão do ensino, né? À construção da política, né? Então, eles participam para as coisas mais práticas do dia a dia, né? Mas observa-se, né, aí está em negrito, né, que há baixa participação dos conselheiros na questão pedagógica, e isso nas escolas do nosso assentamento. Eu não estou aqui passando pano para ninguém, né? A gente está aqui, construiu uma pesquisa, levou a eticidade nela, a materialidade, e dizer, os conselheiros nossos ainda não participam profundamente desse processo mais pedagógico, apesar de existir tentativa de construir coletivamente, porque o engessamento, que a gente vai ver mais à frente, da própria estrutura organizativa do Estado em rede, não considerar a especificidade das escolas do campo, não deixa o sujeito construir um elemento novo de construção da política de educação do campo. E aí o sujeito vai dizer que é a compra da merenda, quando tem algum problema na escola, eles são chamados, eles participam, eles agem imediatamente. A escolha dos gestores, dos trabalhadores, é construída pela comunidade, a comunidade participa muito ativamente disso, o sujeito que não dá conta do trabalho dele dentro da escola, ele rediscute outro nome, etc., até que o Estado, segundo eles, até que o Estado leve em consideração a um projeto, né, de concurso ou teste seletivo específico. E aí o próprio Libânio vai dizer que nessa concepção prevalece os aspectos burocráticos, decisões centralizadas, baixo grau de participação das pessoas e, no caso, a questão mesmo administrativa, né, e não pedagógica. É a gestão para operacionalizar o que vem do próprio Estado. E a própria comunidade não tem força suficiente, né, porque são poucas escolas no estado do Piauí. Para você ver, ter uma ideia, de 650 escolas de nível médio comandado pelo Estado, só existe 56 escolas nas áreas do campo. O Estado diz agora que existe 61, né, que aumentou de 2022 para 2024, que agora tem 61 escolas de nível médio. Então, se um Estado tem 224 municípios, só tem 56 escolas, quer dizer que mais de 70% dos municípios não têm educação básica completa no campo, no Piauí. Esse é o dado estatístico. E as nossas escolas, de 50 assentamentos, nós só temos 9 escolas em área de assentamento, inclusive 2 fechou. A gente não teve força suficiente para barrar o fechamento de 2 escolas. Em São João do Piauí, que é um Paulo Freire, uma das escolas, desde 2004 até 2024, nos dias hoje, com sol de 40 graus, não é climatizada a escola. Não tem laboratório. E tem cursos de informática, mas não tem laboratório de computadores. Então, esse conjunto a gente só. Na Lucas Meirelles, para você ter uma ideia, também a gente tem desenvolvimento de sistemas, mas não tem um computador há 8 meses. Então, essa precariedade ainda continua, né? E na concepção também, as pessoas, olha, um coordenador vai falar, uma escola do campo é você trazer a cultura, mas não somente a cultura, trazer também conhecimento de sementes da vida do campo, valorizar do campo para dentro da escola, ou trazer as condições materiais, culturais para dentro do campo. Isso se tornava mais rico e mais sujeito viria, né, para a realidade, se enxergava, ajudava a construir. E a educação do campo é vários coletivos, é gestão democrática, porque ele também compreende que sozinho não constrói a educação do campo, e que essa problemática tem que ser junto, professor, comunidade, agentes, gestão, coordenador, etc. E a GRE, volta a afirmar, não tem orientação específica. A pesquisa mostrou que a GRE também não tem orientação específica. Vanderlei, camarada, que a gente está dizendo aqui, nós temos 21 GRE, nós temos um coordenador de educação no campo dentro da Secretaria de Educação. Nas GRE não tem nenhuma GRE que faz educação no campo, não tem orientação. E tem uma lei de educação do campo no Estado do Piauí desde 2015. E tem as leis e resoluções a nível federal desde 2002, mas nós não temos. Não temos orientação, não temos formação, e os gestores vão dizendo isso, não é eu, não é ninguém, é os gestores das escolas que estão dizendo isso, e é os gestores das GRE que estão dizendo, e é a coordenação da educação do campo dentro da secretaria que está dizendo, e os próprios conselheiros, né, membros da comunidade estão dizendo isso, né,
que a gente olhando para o quadro, o currículo da escola, não tem muita coisa a ver. A gente consegue aprimorar, mas uma visão maior para ser educação do campo, mas ainda tem muito pouco. Falta de uma estrutura, de um currículo próprio. E aí a gente vai olhar a escola lá atrás, né, o jeito que está, e aí imagine o currículo, o que se tem, né? Aí o Libani vai afirmar, né, que as políticas educacionais, organizacionais, curriculares são portadoras de intencionalidades, ideais, valores, atitudes, influência e etc., né? Crenças, práticas, orientações, e chegam à escola e muitas dessas diretrizes os professores simplesmente acatam e tocam a vida, não questionam. Então, vem do Estado, mas eu tenho que obedecer, tenho que fazer. E muitos gestores falam disso, se a gente não fazer, a gente leva notificação. Então, a gente vai fazer o que o Estado manda. E por medo, às vezes, muitas vezes, de uma notificação, acaba não fazendo a política de educação no campo, porque tem que dar conta de uma orientação que vem de rede. E essa orientação de rede, para o Libani, os próprios agentes, gestores dessas escolas e professores vão dizer, nós temos que seguir, nós não podemos questionar, está pronto, o Estado mandou, a gente tem que fazer. Pode tocar. Para nós ir finalizando já. Aí os gestores da gestão da singularidade da educação, que eles vão falar, eu preciso me aprofundar, o próprio gestor da escola. E realmente é uma escola do campo. Quais são os princípios e objetivos? Ele questiona, né? Eu estou aqui na escola do campo gestando, mas eu preciso saber. Como aí o Estado não tem uma formação específica para a educação no campo, não tem uma orientação em rede, é a política, o Estado tem que fazer isso, não tem, o gestor acaba sendo cooptado pelo esse próprio processo. Mesmo que ele saiba, alguns gestores desse, que falam que saibam o que é a educação no campo, ele não consegue fazer, porque não é política do Estado. E, de fato, precisamos entender, compreender e estudar a aplicação da educação no campo, para a gente poder enfrentar melhor e se posicionar melhor. Isso é uma crítica que eu faço para nós mesmos, aprofundar mais o estudo da educação no campo. Então, ele está se culpando porque não consegue fazer a educação no campo. E a escola que a gente está gestando foi por iniciativa do movimento. Olha, lá da política de fato, que foi construída, lá em Mainardi, foi construída pelo movimento. Conseguimos, através da luta, a implementação da escola. Foi tudo através da luta. Lá na escola do campo, os gestores são de lá. A gente não teve orientação para tanto. Então, o gestor de Greta está dizendo, não, foi esse pessoal lá que conquistou, mas a gente não teve nenhuma orientação. Mas eu sou gestora da política, mas a gente não teve nenhuma orientação. Então, isso, a pesquisa traz que nem os gestores de Estado, que são gabaritados para isso, não têm essa formação. A GRE reconhece que existe luta social em prol da educação no campo, existem esses movimentos, e a gente sabe que existe essa necessidade de ter essas lutas em prol das escolas do campo. Então, eles também compreendem, né? O gestor também, da GRE, compreende. Elas são tratadas, acompanhadas, gerenciadas e orientadas como escolas comuns, iguais às outras escolas, mesmas políticas que vêm para outras escolas. Não existe uma política específica para trabalhar com essas escolas. Então, ele é enfático. Então, o gestor de 19 municípios está dizendo isso. Em 2 escolas do campo que existem em nível médio, e mais N escolas de ensino fundamental, no campo, nessa região, tem os dados na pesquisa, de quanto em cada município tem, de 2007 até os dias atuais, ela vai dizer, ser enfática, não tem. E o próprio coordenador pedagógico pode ser do campo, e no campo a gente consegue avançar na relação com a comunidade, na inserção das culturas do campo. A gente freia com a burocracia do Estado. Então, dizendo que a burocracia do Estado acaba com a gente. Coisas prontas que o Estado traz, contrapondo aquilo que a gente trabalha nas comunidades, com a gestão democrática, que a gente tenta fazer no colégio. A gente tenta, mas o Estado é pesado e não deixa. Desde o calendário, a gente tem muito pouca possibilidade de alterar. Então, o calendário já vem pronto, as datas prontas, e a gente só falta inserir. Os programas das Olimpíadas, basicamente, você não tem possibilidade de criar mais coisa dentro da grade do Estado. Se você criar, fica engessado dentro das políticas prontas do Estado. E aí ele vai afirmar lá,
Desde o calendário, a gente tem muita pouca possibilidade de alterar. Posso tocar. Então, uma das funções dos profissionais básica do professor é participar ativamente da gestão, a organização da escola, contribuir nas decisões de cunho organizativo, administrativo, pedagógico. Para isso, ela precisa conhecer bem os objetivos e funcionalidade de uma escola, dominar e exercer competências sua profissão de professor, trabalhar em equipe e cooperar com os processos profissionais. Isso que Libânio traz para a gente, isso não acontece nas escolas. Os professores são passageiros muito rápido e a formação é das plataformas. Então, não tem essa formação diferenciada da política de educação do campo, né? E aí a CAUDAT vai afirmar isso. A especificidade dessa luta e das práticas que ela gera, mas não é de caráter particularista. A educação do campo, principalmente como prática de movimento de camponês, busca conjugar a luta pelo acesso à educação com a luta contra a tutela política e pedagógica do Estado. Reafirmar nosso tempo, não deve ser do Estado o educador do povo, mas isso a gente não tem força ainda suficiente para fazer essa política que Roseli, os manuais, as construções colocam. E a gestão participativa em regime de colaboração, os gestores, os dirigentes, os coordenadores também colocam que não existe. A lei e as diretrizes da educação no campo não estão sendo respeitadas no ambiente. Lá a pergunta do interior que a gente faz, a gente vai mostrar por A mais B que essa relação entre o que foi construído pelos movimentos sociais, está em lei, em diretriz, na Constituição, ela não existe no estado do Piauí do ponto de vista de execução na prática, porque não existe formação e não existe interesse do Estado de fazer. Quando você coloca em 2003 uma gestora para coordenar a educação do campo no estado de 224 municípios, uma pessoa em 21 GRE e não tem nas GRE nenhuma referência, é sinal que ela não vai dar certo e não vai ter força. E outra que não tem financiamento, não tem programa, não tem projeto para esse campo. E os diretores vão dizendo isso, que o desafio é grande da gente implementar. E não depende só de nós, ela está dizendo, não depende da gente. A gente não tem força, a gente não tem condições. É o Estado que deveria dar as condições para a gente criar, construir as coisas que deveriam ser dos camponeses, dos agricultores, etc. E aí ela reafirma, e a quarta questão, é muito difícil de trabalhar essa articulação com outros sistemas, com outro órgão que seja do município. Não existe. E a questão da gestão de participação também, não conheço coordenação de educação. Uma gestora de GRE está dizendo que não conhece a coordenadora de educação do campo. Então, a pesquisa está mostrando. A outra, não tivemos nenhuma ação voltada para a educação no campo. Outra gestora está dizendo. E um coordenador, ele comenta isso, precisa aproximar os movimentos sociais. Ele diz assim, nós, para fazer a educação no campo, se nós não aproximar os movimentos sociais, a gente não vai fazer educação no campo nas nossas escolas. A gente conquistou a escola, está gestando as escolas, mas está gestando as coisas do Estado, do próprio Estado, que vem do Estado, e é urbanocêntrica, não é do nosso íntimo, de nossa lei, de nossa construção, que vem dos movimentos sociais. E duas pessoas, a coordenadora vai dizer, 2 pessoas, como vão dar conta, 2 pessoas no estado, num estado do tamanho desse, que de ponta a ponta dá mais de 1.400 quilômetros. E para ir finalizando, né, de acordo com a resolução, o poder público, né, no comportamento da responsabilidade com entendimento escolar, à luz das diretrizes legais, o regime da colaboração em união entre o Estado, Distrito, etc., que diz lá na Constituição, na resolução, ela não existe no Estado do Piauí. É uma rede que vem e a gente acata e obedece. E aí o Mainad vai finalizar com esse processo, né? Nesse contexto, envolve a identificação de um conjunto de atividades sociais políticas que criam necessários para lidar com a desigualdade criada ou reproduzida pelas políticas. Então, o Estado, um conjunto, lá que não deveria ser educador, ele é educador das escolas e promove também a política que vem das plataformas, das grandes empresas, e nós acatamos porque a classe trabalhadora não tem força. E esses gestores de poucas escolas também não têm força para enfrentar a dimensão da política do Estado.
E aí os resultados das conquistas, que é pouco, né? Ou quase nada, né? Claro que a gente faz uma análise, né, da conquista que a gente fez, né? Mas, ao mesmo tempo, os educadores, gestores dessas escolas colocam, mas, pô, mesmo com essas dificuldades, a gente conseguiu colocar gente na universidade, foi para a universidade, se formou e hoje é professor dessa escola, nesses 15 anos. Aqui na Lucas Meireles, lá na Pedro Mariano de Freitas, na região norte, e lá no sul, tem educando que passou por essas escolas, que hoje é especialista. Tem educandos que passou por essas escolas, que é mestrado, mestre. Mas, ao mesmo tempo, ele está trabalhando no campo, ele voltou para o campo, ele ajudou a desenvolver a comunidade, ou foi para o centro, para os grandes centros urbanos. A pesquisa mostra que nem todos, né, ficaram no campo, foram para fora, que também pode, né, não tem problema, um dia isso que tu ajuda socialmente. Então, essa dificuldade de formar os sujeitos para levar para a universidade, às vezes não tem as condições materiais para também enfrentar a universidade. Isso a pesquisa também mostrou alguns elementos bastante difíceis, mas, ao mesmo tempo, também formamos muita gente, mesmo com essa precariedade de estrutura, né, pedagógica e física, né. E a conclusão, o que se tem aí para fechar? Não há compreensão dos gestores sobre o processo que se materializa os textos em leis normativas sobre a educação no campo. Conclusão que a gente chegou, então, o que foi de fato construído pelos movimentos sociais, as leis, normas, não existe. De fato, não materializa nas nossas escolas do campo. Algumas ações focais, pontuais, alguns projetos, algumas nichas, uma realidade, assim, muitos pequenos sinais da pedagogia nas escolas, mas é para formar mesmo os sujeitos sair e se capacitar fora. Não há uma criação de condições pessoais e formativas, financeiras, estruturais, pedagógicas para a Secretaria de Educação, né, a SEDUC, e da Coordenação de Educação na oferta da especificidade para as escolas do campo. Não existe plano de formação. E aí, se não existe um plano de formação, não existe recursos. A falta de articulação de diálogo entre diferentes frentes responsáveis pela gestão, articulação e orientações, técnicas pedagógicas para a construção da política educacional. E o desenvolvimento da política de educação do campo com orientações das gerências regionais das escolas do campo e nas áreas de assentamento. Não existe falta essa articulação, não existe articulação do Estado para a coordenação da educação do campo nas GRE e na escola. Então, se não existe esse fio condutor, a escola acaba fazendo o fio condutor da rede, que vem da educação urbanocêntrica, no ponto de vista de formar o sujeito para o mercado de trabalho. Tocamos. As condições das escolas do campo são compostas de um conjunto de problemas estruturais. Aí pega transporte, falta de laboratórios, biblioteca, materiais pedagógicos específicos que levem em consideração a realidade do campo. Muitas vezes, a falta de professores capacitados, isso mostrou a pesquisa, até próprios gestores, né, em tantos outros entraves de desenvolvimento do processo de ensino-aprendizado com as práticas educacionais que respeitam as condições da produção da existência cultural dessas comunidades. Então, não existe respeito. Há uma burocratização dos processos de gestão vindo dos altos resultados do Estado, sob as plataformas digitais. E as escolas, muitas vezes, não têm internet, não conseguem inserir esses processos, de fato, alimentar esse sistema, que acaba fazendo em casa, com internet paga. Para vocês terem uma ideia, aqui na Lucas Meireles, nós temos 15 anos sem internet boa. A internet que a gente dividiu com os professores. O professor paga R$5, os 15 professores, mas a gestão dá uma entrada, e a gente toca o barco pela condição social para dar conta de uma educação de qualidade. É a saída da plataformização da educação pública realizada pela Fundação Privatista na política educacional promovida pelo Estado nas escolas de modo geral. Então, isso mostrou muito claro a pesquisa. Podemos tocar, para ir finalizando. Então, a conclusão, há um complexo distanciamento entre 3 instâncias de gestão. Como eu disse antes, há esse distanciamento de gestor não saber se existe coordenação da educação do campo no Estado. Gestor de GRE, 20 municípios, não sabe. Tem uma coordenação da educação do campo, é o total desconhecimento da política de educação do campo. Tanto nas GREs, né, como no próprio Estado. Não há uma crítica à competência dos gestores técnicos entre si.
mas a falta de compreensão e das condições objetivas para a implementação da especificidade da política, que também tem relação direta com os objetivos engendrados no tipo de política educacional que se pretende construir. Qual é? Gerenciamento por resultados. Se não tem resultado, o gestor paga a conta. Mas daí não tem as condições. E quem gerencia é as plataformas da educação privada na lógica do mercado. O contexto atual aponta um movimento intencional para não viabilizar o projeto de educação no campo, que se vincula no campo à reforma agrária e à transformação social, que a gente sonha, que a gente quer. E aí, imprescindível é retirar o processo de comando do sistema privado, então desprivatizar o processo de gestão, de orientação, de monitoramento. Isso a pesquisa também apontou. E a responsabilidade de gerir a educação pública é nossa, é do Estado. Isso também a pesquisa requer esse desafio. E, para último, finalizar de fato, é possível afirmar o modo como se pode a gestão pública do Estado, do Piauí, inibir a participação comunitária na gestão dessas escolas, o que acaba afastando as pessoas da comunidade dos processos de gestão coletiva. Então, esse processo burocrático afasta as pessoas dos processos coletivos, cada um tem que fazer a sua parte e dar conta de uma plataforma. E independente de ser uma escola do campo, a escola urbana, o formato de gestão tem sido o mesmo, do urbano, em foco de questões administrativas por resultado, visando atender às demandas do mercado de trabalho. E o fato é que o Estado não tem orientação nítida para a política, e nem específica. Isso também mostrou conforme as resoluções que a gente tem e a própria lei do Estado. Então, a pesquisa apontou para isso e a materialidade não funciona. E, por último, slides, de fato, as orientações do que precisa, sugestões conclusivas para a gente fazer a educação. A realização de um amplo e efetivo programa de formação e capacitação dos educadores, precisa ser compreendido isso, precisa ser feito urgente, para trabalhar tanto com os trabalhadores da educação, com os gestores, os professores, concurso público específico, sem isso a gente não vai conseguir avançar, que acompanhe e contemple todas essas 56 escolas que a gente apontou na pesquisa, fora as de ensino fundamental, né, que tem nos municípios, a elaboração de um plano de estruturação física e pedagógica das escolas do campo, adequada à realidade socioeconômica e cultural na produção da vida material e social, no campo e do campo, e elaboração de um plano de gestão estadual para as escolas. Como tem rede, né, a gente pode fazer uma rede também para as escolas do campo, que contempla todas as GRE, todas as escolas do campo. Sem isso, a gente não vai conseguir também fazer o movimento da educação do campo, daí criação de fóruns, debates, seminário e etc., né, que leva a temática. E, por fim, a elaboração de uma diretriz. Se tem a lei, vamos elaborar uma diretriz, né, de educação do campo para o Estado do Piauí, que contempla como política pública, para a gente, no futuro breve, também construir a matriz curricular. Muito obrigado. Esse seria o livro, mais ou menos, em poucas palavras, 1 hora, né? 1 hora em ponto aqui, né? Apresentando esse trabalho, fora o percalço que deu aí no caminho. E muito obrigado, e aí está o nosso trabalho pronto para alguns questionamentos, dúvidas e participação. Parabéns, Adilson. Uma verdadeira aula de cidadania e de projetos de vida, né? Projetos associados a uma preocupação que parte da pesquisa e que tem ali o objetivo de criar algumas questões que diz respeito justamente a esta forma de ser de uma educação do campo conforme o campo necessita. A Gabriele, ela lançou uma questão assim, vamos tentar aqui, qual o jovem do futuro? É o robô, professor? O questionamento da Gabriele. Qual é o jovem do futuro que a gente, enquanto movimento social, uma sociedade onde o jovem tenha condições de produzir a existência, né? Mas o jovem do futuro que o governo prega é um programa, né, que foi construído ali em 2013, 2012 é o ProJovem ProEmi, né,
que é um ensino médio inovador, e daí depois vem o ProJovem, no caso, Jovem do Futuro. Que essa plataforma, ela é construída pela rede pública junto à rede privada. E aí os programas e as plataformização, que é como se faz um projeto de formação, como é a interdisciplinaridade, que pensa o capital. E aí, quando se faz isso, a gente enquadra dentro daquela estrutura e a gente acaba alimentando aquela estrutura. E depois dessa estrutura alimentada, ela cria política para essa estrutura, que no caso foi de 2012 a 2022, o Jovem de Futuro, o Instituto Unibanco, que comandou, né, esse processo todo nas escolas de nível médio, né? Como mitigar o abandono, como avançar no ensino-aprendizagem, como cumprir metas, né, resultados, aquele resultado do português e matemática, chegar a uma nota mais elevada, como evitar a evasão escolar, mas no ponto de vista do que eles pensam, né? Mas se você vai olhar como é que você evita o abandono de um jovem do campo, é tendo escola de qualidade, é tendo formação de qualidade, é tendo professor capacitado, é professor que domina a ciência e a técnica do campo, da agricultura, da produção, da existência, daquele espaço, daquele território. Se você não tem essas condições, o jovem, como diz muitos na pesquisa, diz assim, eu não vejo realidade aqui, eu não vejo condições. E se eu não vejo isso, não vejo perspectiva, eu abandono. Aí como é que um sujeito vai estudar numa escola de nível médio que está há 15 anos dividida de gesso? Que jovem do futuro a gente vai construir dentro desses espaços, né? A própria escola Pedro Mariano Freitas foi feita uma reforma recente, agora 2003 para 2004, foi inaugurado em 2004. Tem tem 206 alunos de nível médio. E aí o gestor perguntava, meu jovem, por que a gente não tem um curso de agroecologia aqui? Que a gente lançou agora há poucos dias o programa de arroz da gente, né? Que lá é um grande produtor de arroz, o assentamento, fazer a transição do convencional para o agroecológico. Por que a gente não tem esse debate na escola? Não tem um curso de agroecologia, de produção de alimentos saudáveis? Por que turismo? O que turismo tem a ver com aqui, com a gente? Se o nosso povo quer se capacitar e ir para fora porque não tem perspectiva de vida. Então, nesse sentido, o jovem do futuro, para nós, é o jovem do presente, do atual, que a gente quer dar condições para ele ver futuro naquele espaço, naquele território. É a mesma coisa aqui no assentamento. Tem um curso de desenvolvimento de sistema, mas na região aqui tem um assentamento de 80 famílias e outro de 230. Desenvolvimento de sistema vai fazer o quê dentro do assentamento? Não dizendo que não seja útil. É útil, tem que ter todas as formações. Talvez um curso de agricultura seria muito mais cabível, né, para as pessoas produzir alimento nas áreas, nos seus quintais, nos seus assentamentos, no seu campo produtivo, no cinturão verde, etc. Então, a gente não tem voz, e a gente propôs esse processo de formação mais voltado para a agricultura, para os camponeses, para melhorar as condições de vida, de renda. E aí, se ele não vê perspectiva na escola, ele evade, ele vai embora, ele abandona. E, às vezes, ele abandona pelo emprego de um saláriozinho. E aí, esses cursos técnicos que veio, muito de chuva agora nas escolas integrais, ele quer se formar rapidamente para ir para o mercado de trabalho, ele não pensa numa graduação, numa formação mais qualificada. E aí, tu vai olhar a estrutura da escola, ainda não tem laboratórios, não tem biblioteca arejada, você tem um chuveiro para 60 alunos banhar ainda durante o meio-dia para tarde, que ele entra de manhã, tem que banhar de meio-dia, daí tem um chuveiro menino e um feminino. Aí tu banha, como é que tu não banha em 60 e em 45 minutos? Não tem lógica, né? Adilson, você trouxe uma coisa muito interessante, uma preocupação que parte da própria comunidade, com um curso que seria viável, que é o de agroecologia, e, em vez disso, tem o turismo. É uma baita de uma contradição que, na verdade, ao elaborar as políticas públicas da educação, não se ouve os interessados, né? Agora, Dilson, uma questãozinha só para a gente, que depois você falou que tem que sair daqui a pouquinho, né? Como é que é a atuação do sindicato junto, que apoio, por exemplo, a escola, a educação do campo tem do Sindicato dos Professores do Estado? Há uma atuação forte nesse sentido?
Já se pensou em criar um fórum da educação do campo, com ampla participação? Como é que é a atuação do sindicato na defesa da escola do campo? Nós temos um fórum de educação do campo, né? Fórum Piauiense de Educação do Campo, que tem muitas debates, discussões e luta, mais no campo da política mesmo, de formação de professores na Universidade Federal, né, do Estado do Piauí, aqui, né, a UFP, né? E que a gente consegue fazer um debate amplo, para as LEDOCs, para a educação básica, etc. Mas a gente ainda não tem força suficiente para dizer para o governo, para os governos anteriores, os governos atuais, para dizer que a política de educação do campo é válida. Para você ter uma ideia, a política de educação do campo que foi construída no estado do Piauí foi feita pela deputada de direita, que copiou a lei nacional, ainda bem, né? Copiou a lei nacional, colou Ctrl-V, Ctrl-C, mudou alguma coisinha pouquíssima, quase nada, e jogou na Assembleia e foi aprovado. Foi bem, né? Foi aprovado. Mas não foi feito com debate com o movimento social. Nós, do movimento social, sindicatos, soubemos depois, quase um ano depois, que a lei tinha sido aprovada. Tinha uma lei de educação no campo. E aí eu descobri, fiz análise dessa lei, né? Até tem umas coisas assim extremamente interessantes, de considerar a cultura local, de ter projeto político-pedagógico, gestão democrática, escola de qualidade, que leva em consideração a cultura, o período histórico, calendário de produção, etc. É uma lei muito bonita, mas na materialidade os gestores não têm conhecimento, os gestores que fazem a política do Estado, não tem. E aí nós dizemos para eles, os gestores que conhecem a lei, são gestores que são provocados pela própria escola. Aí a gente dá a lei, ele lê, meu Deus, Adilson, está para fazer coisa bonita aqui no campo, vão montar. Aí o técnico se encanta, e encanta a gente por jeito que fala e o jeito que quer ajudar. Aí vem o Estado, troca e bota outro. Aí você vai ter que fazer todo o processo de reeducação novamente. É a mesma coisa com um professor. Um professor entende a educação no campo, que quer ajudar a construir essa lei na prática, aí troca o professor porque ele é seletista, porque não fica mais do que 2 anos na escola. Então, nós temos N problemas. E a pesquisa ela mostrou muitos problemas. Muitos problemas. O bom da coisa é que tem a lei, tem as resoluções. O que nos falta ainda é um movimento mais forte para reclamar o Estado, como diz Franco, né? Como diz Libânio, os movimentos sociais. A própria Roseli diz, o movimento que faz a panela explodir, né? Faz ela dar aquele tempero, é o fogo, é a luta, é o movimento, é a ação, é a pressão, é a contradição. E se não existe esse movimento, essa ação, como o nosso estado do Piauí ainda é poucos movimentos que lutam de fato, que tem força política para levantar a bandeira, né? No estado a gente não tem deputados especificamente que trabalham, a gente já tentou várias reuniões, né, com deputado, né, para a gente materializar talvez uma discussão, um debate, uma audiência pública, até fizemos algumas audiências públicas com o fórum, né, mas a gente não conseguiu avançar na política, numa diretriz, numa matriz, e aí quando a gente vai olhar para as escolas, também a gente não consegue avançar, porque o nosso professorado não é capacitado. Não é culpa deles, é culpa do Estado, que não tem lei, não tem política específica, não tem as condições materiais, sociais, humanas, que dê conta para esse professor ficar na escola. Para você ter uma ideia, tem professor que viaja 40 quilômetros para dar aula na nossa escola, e às vezes não tem o incentivo do transporte. Ele acaba usando do salário dele para poder se deslocar. A pesquisa mostra isso também. A realidade crucial de professor que tem de 2 vezes para a escola, dar aula 2 dias, e para 42, 45 quilômetros, sem um incentivo do Estado de difícil acesso ou um transporte. A escola Lucas Meirelles aqui tem um certo transporte, porque a Lucas Meirelles, aqui o assentamento 17 de abril, onde eu trabalho, a gente ocupou 2 vezes a Secretaria de Educação, mas a gente queria a política para todos, mas a nossa escola conseguiu essa política. Mas as outras escolas que tem professor a 50, 60 quilômetros da própria escola do campo. E aí o professor acaba faltando, acaba não dando todas as aulas, no final do ano não cumpre com a matriz, não cumpre com o calendário, não cumpre com as horas X. Aí nós temos outros problemas mais cruciais
de redução de carga horária nas ciências humanas, na questão da filosofia, da sociologia, de biologia, tem 1 hora aula no primeiro ano, 40 horas todo ano. Então, e aí português e matemática tem 7 horas aula. Como você faz uma educação diferenciada, humana? Fica difícil. São retratos da realidade, né, Adilson? Você quer finalizar com uma poesia? Eu queria só ver aqui uma poesia que a gente declama ela em alguns lugares, né? Que retrata um pouco da dificuldade da gente construir essa educação que a gente quer, né? De fato, para o Brasil, para o campo, para os trabalhadores, né? Vamos ver aqui se eu acho tantas cercas. Aqui. Quando eu era menino, lá em 89, estava num acampamento do Movimento Sem Terra, lutando pela terra para produzir alimentos. E aí depois eu vi que a gente precisava de mais de terra, precisava de escola, de educação, de saúde, de transporte, condições de produção, para fazer a reforma agrária. E a gente não fez a reforma agrária. E a gente quer a transformação social. E a gente não chegou ainda na transformação social. E eu, menino, numa ocupação de 9 anos, com a repressão do latifúndio, a gente viu aos 10 anos um assassinato, né, na frente da gente, como criança, e aí eu escrevo um pouco dessa realidade. As minhas poesias são engajadas, são realidade viva, que quer despertar alguma coisa para a gente mudar esse mundo que a gente vive. E diz assim: tantas cercas, apenas criança eu vi a cerca farpada, à noite esconder o dia com balas roubadas. Eu vi cabeça partida, tanta terra, tanta cerca, tanto tiro, tanta força. Corpos estendidos, vidas tiradas. É tanto sangue, tantos gritos, tantas mortes. As balas roubam minha alma de meu canto. É tanta terra, tanta cerca, tanta dor. A luz de nossa esperança clareia os nossos olhos, semeando um novo chão. É tanta luta, é tanta beleza, tanta vida. As cercas caem. É o dia da revolução. Um abraço a todos e todas e seguimos essa luta. Com esta belíssima poesia, finalizamos então mais uma transmissão do canal Educação e Escolas do Campo, com o brilhante Adilson de Apaim, que é, além de militante do MST, um belo de um poeta que traz nas suas poesias as duras lutas por reforma agrária. Boa noite. Valeu.